Boa noite, prezado telespectador e internauta. Saudações a esta hora, o nosso programa Rescaldo Semanal, que todos os domingos faz-se à tua TV e ao teu smartphone, ao teu telemóvel, através das redes sociais. Estamos, portanto, num mais um programa e esta noite teremos os nossos convidados que todas as semanas têm estado aqui a debater as principais incidências da pauta mediática do nosso país. Hoje temos o privilégio de ter uma mulher no nosso painel. Quero saudar primeiro as mulheres. É claro que já não estamos no mês da mulher. Nelma Alfredo Figueiredo, assim é que é. Saudações, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite aos telespectadores lá em casa. Muito obrigada pelo convite e sinto-me acolhida no meio de dois homens. Muito obrigado, Nelma. E aos homens que nós vamos agora saudar, meu caro João Massango. Muito obrigado. Quero saudar a presença da Nelma. Eu estava com medo que se calhar iria se repetir a proeza da boneca Barbie, que estou no meio de dois cornos, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Quero cumprimentar aos telespectadores que são donos exatamente deste programa e a equipe. Obrigado. Muito obrigado. Shirins, a semana passada não esteve conosco, tinha alguns afazeres profissionais e hoje está aqui de volta. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Evaristo. Obrigado aos telespectadores e à direção da tua TV. Dizer boa noite a esta noite de domingo e dizer bem-vinda à nossa mulher, painelista. a nossa painelista que está aqui representando as mulheres moçambicanas. Exato, é realmente um privilégio termos aqui uma mulher que, como sabemos, as estatísticas mostram que temos um número significativo e uma voz feminina sempre traz alguma disposição por parte dos nossos painelistas e por parte do prezado telespectador. Vamos já aos temas que iremos analisar nesta noite. Antes de mais, gostaria antes que qualquer um dos nossos painelistas possa intervir, logo a primeira, possa trazer o seu ponto prévio em 2 minutos. Conforme eu disse na semana passada, ultimamente os nossos pontos prévios têm sido uma extensão do pensamento do nosso painelista. Só 2 minutinhos, só para nós podermos colocar o papo em dia. Eu vou começar por si, João Massango, vou ao seu ponto prévio, depois vamos avaliar a situação. Portanto, o nosso primeiro tema são os resultados da visita presidencial à França. O Presidente da República esteve na França, era uma visita esperada com bastante expectativa devido aos acontecimentos, nomeadamente sobre o terrorismo, sobre a Total. Vamos tentar compreender os resultados, alguns destes resultados trazemos aqui. Este vai ser o nosso primeiro tema. João Massango, vou a si. Qual é o seu ponto prévio e podemos também falar logo deste primeiro tema? Muito obrigado. O meu ponto prévio tem exatamente a ver com aquilo que aconteceu ontem, sábado. Ontem foi Dia Mundial da Biodiversidade. Eu queria trazer exatamente este ponto, olhando Moçambique no contexto da natureza ambiental. E quando nós falamos da biodiversidade, olhamos o nosso país, olhamos os nossos ecossistemas que estão sendo destruídos, olhamos aqui na Costa do Sol, na zona do Mangala, olhamos as nossas florestas. São várias coisas de índole ambiental, razão pela qual as Nações Unidas celebraram ontem ao nível planetário para uma questão da reflexão dos governos mundiais, de todo o mundo, de como é que nós possamos fazer exatamente para a proteção da nossa biodiversidade. E devo falar especificamente neste ponto prévio do nosso país, Moçambique, que nos últimos tempos tem sido vítima, digamos, do abate de forma desenfreada da sua flora, da floresta, da sua fauna. E nós assistimos várias coisas que de facto têm acontecido, que têm colocado em causa o nosso ambiente, o nosso meio ambiente, os nossos ecossistemas. Então, o mundo, quando celebra o Dia Mundial da Biodiversidade, leva-nos para uma grande reflexão do que nós possamos fazer sobre o nosso ambiente e a intervenção exatamente do homem. O ponto do debate tem exatamente a ver com a visita
do Presidente da República na França, na verdade a expectativa foi bastante maior. Maior sobretudo para o governo de Moçambique, porque daquilo que nós temos conhecimento, os acontecimentos que ao mesmo tempo está a acontecer dentro do nosso país, o que é prioritário em termos do contexto da noticiabilidade, em termos de debate nacional, é a guerra na província de Cabo Delgado, promovido pelo terrorismo e a insurgência. Mas a questão do fundo da visita tinha exatamente a ver com a... Bom, vamos falar da empresa ou da multinacional que está em Moçambique para explorar a exploração dos hidrocarbonetos. Falo especificamente da Total. Total é uma multinacional francesa e isso de facto interessava a nós como país, o que na verdade poderíamos trazer. Há uma questão muito relutante que nós podemos acompanhar quando o Sua Excelência Presidente da República dá a informação de dizer, bom, Total vai voltar a Moçambique. Todos nós de facto estamos esperançados no regresso da Total, do encontro que teve com o presidente da Total, não é? Eles demonstrando o interesse de regresso a Moçambique, mas sempre colocaram aquelas dúvidas. Nós vamos voltar a Moçambique se a situação da estabilidade voltar. Isso faz-nos de facto lembrar o comunicado de imprensa feita pela Total nos meados de abril, não é? Em que eles colocavam, por exemplo, tratava-se da retirada dos funcionários da Total e também da interrupção das atividades, tomando em conta 2022 era o ano indicado para iniciar o processo da exploração de gás natural na província de Cabo Delgado, mas por outro lado encontramos este problema do conflito. E eu dizia nas últimas intervenções que os europeus costumam usar uma linguagem que só eles é que entendem a linguagem. Por exemplo, quando diziam que nós, lembras o termo que eles usaram a força maior? E para além da força maior, estamos a falar da retirada. Certo. A retirada da Total. O que nós assistimos aqui de forma efusiva foi a transmissão pelos órgãos de comunicação social, sobretudo do setor público, fazendo de conta que o problema tinha acabado. Não, o problema não acabou. Porque a que problema está a referir-se especificamente? Não, eu quando digo problema não acabou, eu falo exatamente do interesse que a multinacional Total tem em Moçambique. Exato. Os encontros que o Presidente da República teve com o Presidente da França, Emmanuel Macron. E depois aqui temos duas coisas. A Total tem, de facto, o desejo de voltar, mas se a situação da segurança estiver normalizada em Moçambique. Depois encontramos uma outra grande preocupação, aquilo que de facto levantou-se um grande debate, é que o Presidente da República, quando vai à França, a notícia que vem da França agora, do encontro que teve, é extremamente diferente, por exemplo, daquilo que nós assistimos, em que as bancadas parlamentares da Frelimo e do MDM admitiam a hipótese da intervenção externa, não é? Por causa da questão do terrorismo na província de Cabo Delgado. Os encontros que tiveram os dois já admite-se a hipótese do apoio da França. Certo. Embora não especifica qual é o tipo de apoio, mas é preciso nós sabermos que a França, o apoio mais que ela pretende é a via militar. E eu parto do princípio que, para além desse rescaldo de encontro, teve a oportunidade de discutir outros assuntos, porque tratava-se de uma reunião internacional econômica, África, Europa, que Moçambique também fazia parte, e nós olharmos, sobretudo para nós,
exatamente nesta questão da segurança. Então, esperemos que nos próximos tempos, os termos de referências que vão ser desenhados em Moçambique e a França, de facto, possam trazer mais subsídio no sentido de que nos próximos tempos possamos, de facto, olhar este recurso que aos poucos estava, de facto, a recuar para nós, mas só para terminar, digo o seguinte. A língua portuguesa tem uma particularidade bastante interessante e que muitas das vezes, quando as pessoas escutam ou escrevem, podem ter a probabilidade de pensar que tudo está acabado. Mas há entrelinhas, sabe quais são? Nós voltamos a Moçambique, sim. Exato. Esse sim é um condicional. Coloca o condicionalismo. Sim. Nós voltamos quando a guerra, de facto, estiver terminada. Obrigado. Muito bem. Nelma, vai aqui. Vou colocar já uma questão. Em termos de balanço, o Presidente da República considera esta visita frutuosa, considera que trouxe resultados. O Presidente da República diz que fala de 3 possíveis áreas na quais a França poderá apoiar, que é a formação, fala também da assistência e também troca de experiências. Mas da França não temos um comunicado. Como país, não sabemos qual é a perspectiva, como é que a própria França avalia. Temos uma avaliação por parte do chefe de Estado moçambicano e não se diz nada em relação à possibilidade militar, como estava aqui a avançar o Massango. Esta toda forma como é exposta este balanço, como é feito pelo próprio presidente. Não tivemos nenhum posicionamento formal ou firme da própria Total, para além do que aquilo que nos é trazido aqui pelo Presidente da República. Estas incógnitas todas, esta falta de outras sensibilidades na conversa, dão alguma força à declaração do Presidente da República no sentido de que foi efetivamente positiva esta visita? Boa noite mais uma vez. Eu gostava de primeiro abordar um assunto que está a acontecer no mercado grossista do Zimpeto, apelar ao presidente do município que faça chegar ao mercado e tomar conhecimento. É de facto visto e aprovado que todos os setores devem ter trabalhadores lá identificados, mas o que está a acontecer lá é uma autêntica disparidade. Em que sentido? Está-se a cobrar um valor de 700 meticais para um colete refletor, para os trabalhadores, que são aqueles miúdos que vendem os produtos lá para a senhora, e para as importadoras está-se a cobrar o valor de 1.500 meticais para o mesmo colete refletor. Quem está a cobrar isso? É a própria chefe do mercado, que está lá neste momento, está afeta, já está no 2º ano de seu mandato, e que já tivemos o caso do antigo chefe do mercado, que agora está no mercado de Spamanini, que também abocanhou-se dos valores dos importadores no fabrico de batas, que eram umas batas verdes, e que, se não me falha a memória, foram fornecidos por uma serigrafia de nome Cenigráfica, e que até hoje também não foram pagas. Essas batas não foram devidamente pagas. Espanta-me muito, porque todo moçambicano sabe qual é o valor do colete refletor e porquê desses valores absurdos estarem a ser cobrados. E também apelar que haja organização, porque é possível, como município, haver um controle de todos os caminhões que se fazem presentes no mercado grossista, e se calhar ter um maior controle em relação à receita do próprio mercado, porque aquilo é um mercado grossista e não retalhista. Então, se estaria a facultar a própria gestão em relação aos valores colhidos no mercado grossista. Então, quanto à visita do presidente à França, quero aqui dizer que foi bom, pelo menos de momento admitiu-se que há uma necessidade de haver uma ajuda. Há que agradecer isso, e o MDM sempre apelou para que se dissesse. É sempre bom pedir socorro quando não conseguimos resolver um assunto, e não me lembro de nenhum país que tenha resolvido um assunto de terrorismo sozinho. É sempre bom, há que louvar e há que agradecer a isso. Então, quanto à relação do posicionamento da outra parte, há que aqui ver o problema do secretismo das cláusulas contratuais
Era basicamente isso que o meu colega aqui vinha dizendo. O secretismo que há, que não é exposto, quais são as cláusulas de como é tratado, porque se há essa imposição que o meu colega estava a dizer, voltamos sim, mas se houver essa paz, então há que vir diante e dizer de facto quais são essas condições reais. Vem falar de apoio, de facto, que apoio eles acham que seria melhor para a retoma das atividades lá. Se calhar, se houvesse esse apoio da parte deles, haveria uma calmaria, porque estamos a falar de vidas que estão a acabar, de mulheres que estão a sofrer, de mulheres que chegam a dar parto nas matas, e é um sofrimento inabalável, difícil até de digerir, é difícil falar desse assunto sem nos virem lágrimas nos olhos. Então, eu quero aqui ver que se de facto as cláusulas viessem à tona, e parece que pode haver um ganho, há um ganho nessa guerra que seria de como é que eu posso dizer? Seria de renegociação das cláusulas, nesse caso estando a pôr o nosso governo contra paredes, porque já vem uma exigência de haver uma paz. Como surgiu, como foi aquilo? A França, se quisesse de facto resolver esse assunto, não seria a França a propor formação militar, porque não há tempo. Já se foram muitas vidas e ninguém faz praticamente nada. Concordaria se, segundo algumas forças de opinião, na possibilidade da França mandar um contingente de forças militares para Moçambique? Seria esta uma solução aceitável neste momento na sua ótica? Ao invés desta formação que levaria muito tempo, vinda dos próprios franceses para proteger as suas instalações? Ok, há muitos países que estão dispostos, além da França, a oferecer a dita formação. O que eu questiono é, vou ser aqui moçambicana a responder uma pergunta com uma pergunta. O que eu questiono é se há tempo para isso, se não passou muito tempo para isso, se não é a França a oferecer ajuda militar, se há um desconforto ou uma insegurança do governo moçambicano, que aceitemos ajuda de outro sítio, porque Cabo Delgado é Moçambique e tem vidas a serem destruídas diariamente. Exato. Gilberto Chirins, vou ao seu ponto breve, mas a minha questão também incide mesmo sobre a possibilidade da França mandar um contingente militar. Naquilo que foi a declaração do Presidente da República, no balanço, praticamente não está inclusa esta possibilidade. Em termos de apoio, neste momento, Chirinza, temos os Estados Unidos já terminaram uma formação militar há pouco tempo. Portugal vai enviar ainda em breve, dentro de dias, creio que para a semana, nesta semana que inicia mesmo amanhã, alguns dos seus peritos. Há muito apoio. A Arábia Saudita também manifestou apoio em termos de formação. Há vários países, mas neste momento, o que é mais importante do ponto de vista de ajuda? Formação, capacitação ou a própria presença militar? Muito obrigado, Evaristo. Mas antes, permita-me que eu apresente 2 pontos breves. Muito rápido, Chirinza. Vou tentar ser rápido, mas são de interesse de Moçambique no seu todo. Exato. Primeiro ponto, assunto Malema. Aqui, no rescaldo semanal, denunciei este projeto de fraude que a Frelimo está a intentar. Mesmo para eleições de 2018, tudo começou onde? Falei de Malema, né? Sim. Falou de Malema. Malema é Nampula. Não, é Murupula? Maromeu, desculpe. É Maromeu, na província de Sofala. Desculpe, é que estava a falar com Malema um bocado. Exato. E ficou, Maromeu. Em que houve fraude na eleição do presidente da Assembleia Municipal. Certo. E como não estiveram lá alguns órgãos de comunicação social, isto não foi amplamente divulgado. Okay. Pontualmente submeteu-se expediente junto ao Ministério da Administração Estatal, que é o Ministério da Tutela das Autarquias, no intervalo de uma eleição à outra. Até neste momento não houve reação. O segundo ponto, que também não é menos importante. Mas neste momento o que é que está a acontecer em Marromeu?
O que está a acontecer é que, por exemplo, foi convocado uma sessão da Assembleia Municipal. Exato. Mas que os membros da Assembleia Municipal, pela bancada da RAP, e o único elemento que é da bancada do MDM, vão abandonar a sessão. E o que é que diz a lei? Para reunir-se validamente, deve haver 50% mais um. E a Assembleia Municipal de Marromeu é constituída de 17 membros, Exato. dos quais 8 são da Frelimo, 8 são da RENAM e 1 é do MDM. Exato. Então, é necessário que se leve Este a assunto sério a sério, esta situação. percebo. Muito bem. O segundo tema. O segundo é o seguinte. Já houve tanta denúncia acerca deste assunto. Do cemitério São Francisco, localizado entre as avenidas Eduardo Mondlane e Karl Marx, até o antigo hospital da Santa Filomena, que hoje em dia chama-se hotel não, hospital, do Alto Maé, tem havido vandalização de viaturas Ok. por malfeitores que o fazem em plena luz do dia. Antes de ontem, anteontem, na quinta-feira, inclusive, foram vandalizar uma viatura de um polícia que estava em serviço naquele semáforo. Teve que haver disparos. Acabaram dos 4, um foi... Alvejado. Não foi alvejado, foi, posso dizer, detido. Ok. E levou tanta porrada que aquilo nem se chama espancamento. Só me faz recordar no tempo da PIDE. E meteram-lhe no carro. Mas estes elementos, a polícia sabe de que existem. Das 8 às 15h30 são as horas normais de expediente deles. Certo. E onde é que vivem? Vivem dentro do cemitério São Francisco. E é do conhecimento. São inquilinos do cemitério. Sim. Não falo isto por terem-me escangalhado os farolinhos. Também foi vítima. Não foi vítima. São cadáveres vivos. Sim, são cadáveres vivos. Foram vandalizar a viatura, retiraram-me os 2 farolinhos. Muito E bem. isto é triste. Por favor, comandante da cidade e o presidente Cominche e o vereador pela área da proteção e segurança da Zona Maputo do Conselho Municipal. Muito Entrando já no assunto, os meus colegas aqui do painel estão a dar muitas voltas. Se for para morrer, Massangô, já escapaste. Eu também já escapei. Não sei, dona Nel, para eu ficar com um dente partido e falar mal, pronunciar-se mal neste caso, é porque eu escapei. Então nós já somos mortos. Vamos dizer as coisas como elas são. O presidente Nussi não é sério. Não é sério. Ele, o governo dele, o partido dele, não são sérios. Aqui em Moçambique, aqui, andou a falar de que não temos problema de soberania, nós só aceitamos alimentação e dinheiro, não sei o quê. Chega na França e diz que não, nós nunca negamos apoio. Será que vocês não viram? E por que estão a dar volta? Não deixe, Rinza. E eu disse na minha intervenção, até podemos isso... quando é que se repete este programa? Não tem repetição? Não temos repetição, não. Sim. Mas pode ser acedido nas páginas, nas páginas sociais. Nós temos redes sociais em que qualquer um pode eu de aceder facto qualquer levantei altura. a questão de que a ida do presidente da República na França, não, independentemente de tudo que se disse lá, já em sede própria, nós já percebemos que ele disse que em nenhum momento tenha negado, de facto, o apoio externo. Eu disse isso aí. Continua, meu amigo. Sim, ele não é sério.
Eu não sei como é que ele é presidente. Aliás, é um presidente sem editais. É por isso que não é sério. Os moçambicanos viram que não dava para dirigir o país. Ele agora diz que não diz. Não disse. Dá o dito por não dito. Depois do Sua Excelência, senhor presidente, o general Yusuf Momad, atenção, o sobrinho, o general Yusuf Momad, em Cabo Delgado, tem de questionar de que hoje é que está a impor a situação da soberania. O falecido Machel não impôs a situação de soberania, estavam aqui russos, cubanos. O presidente Sano também não impôs a situação de soberania. O presidente Quebus, apesar de ser um dessa pátria, não impôs essa situação. E ele quer para vir impor a situação de soberania hoje. E chega na França e diz que não. Nós moçambicanos, o governo moçambicano, nunca disse. Angaipo disse, ele não nos faça de parece que somos loucos. Não somos loucos, nós. Exato. Portanto, creio que... Agora, aqui interessa sublinhar. É jornalista, Evaristo, passaste da escola. Num balanço, num briefing, vão os 2 ou os 3. Exato. E só apareceu ele. Não é por acaso que um presidente, quando viaja para o exterior, leva só o assessor da imprensa. Aquilo é propositado, foi propositado. Porque se for... A ausência da outra parte. O presidente fez este balanço, ainda estando na França, e não, provavelmente por questões protocolares, poderá não ter sido possível ter não é possível isso. Porque é um assunto do interesse tanto da Total como da França, porque a Total é uma multinacional. Esperava que a Total também pudesse... Sim, mesmo o próprio Macron. E eu te digo, porque tudo o que é ruim de ir para Moçambique vem de fora. Não lhe dou 15 dias. Está aqui. Há de aparecer de lá, de que não, houve isto. Cuidado, este é a Frelimo. Não é mesmo a Frelimo que durante a greve de 16 anos anunciavam que foram mortos 5.000 bandidos, 500 bandidos. Se for já somar todos aqueles que foram anunciados de que morreram, até ultrapassam a densidade populacional moçambicana. Não é esta a Frelimo. E hoje já mudaram. Muito bem. Sobre a Frelimo ainda vamos falar neste nosso rescaldo, porque o partido no governo vai realizar realizou ainda, na verdade, está a realizar o seu comitê central. A minha questão, no que diz respeito ainda a este tema, é a entrada da Arábia Saudita para poder apoiar Moçambique. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores mundiais de hidrocarbonetos, para o caso específico do petróleo, e Moçambique também tem reservas de petróleo. Temos a França, temos a Arábia Saudita, mas há um chamado player mundial que está no silêncio e que tem muitas ligações ideológicas com o Estado ou o partido no governo, que é a Rússia. O que isso poderá estar a significar o silêncio da Rússia em apoiar, tendo em conta que a Rússia é também um produtor e a Rússia tem mais afinidade ideológica até com o próprio partido no poder do que a própria Europa? Olha, é preciso a gente perceber que Moçambique ainda está na rota de exploração. Nós ainda não somos países exploradores de petróleos. Temos gás aqui em Temane, que estamos a explorar desde 2004, mas este é um assunto que só gira a Moçambique e a África do Sul. E nós, como cidadãos, como Moçambique, nunca tivemos os benefícios daquele gás que já deveríamos ter. Não é desde 2004, agora terminou-se a segunda fase do segundo pipeline que parte de Temane para a África do Sul. Então, praticamente, aquele é um assunto que só beneficia as pessoas que realizaram a prospecção, a exploração até hoje. Se a gente procurar saber quais são essas pessoas, ninguém de facto vai saber. Só são eles. Exato. Mas eu devo dizer o seguinte, há uma grande preocupação da questão que o Evaristo coloca, de muitos países aparecerem com o objetivo de querer dar o apoio. Eu parto do princípio que Moçambique, na verdade, poderia entrar na rota da exploração dos hidrocarbonetos neste contexto em que o país nosso sairia da situação, digamos, anônima
como está, porque na verdade há maiores quantidades, mas em quantidades comerciais dos hidrocarbonetos em Moçambique. É a razão pela qual, se não fosse esta questão do terrorismo, não é? Que está a perpetrar e levando em conta, digamos, aquilo que nós estamos a assistir, a desistência ou o recuo das multinacionais, daqui a 3, 4 anos, Moçambique já estaria de facto na roda. Mas é importante, indo na lógica do meu colega Gilberto Chirinza, eu sempre gosto muito de levantar este assunto. O Tomás Salomão, quando aparece em público e questiona sobre esta chamada banquete, de que nós estávamos preparados ou não, se calhar eles do Partido Frelimo já faziam a previsão exatamente do que poderia acontecer mais à frente. Mas a questão que me coloca é esta dualidade de dois países que falam, digamos, o mesmo entender, Moçambique e Rússia. Certo. Por que é que Rússia não toma nenhuma intervenção face exatamente a isto? É preciso a gente perceber uma coisa na geopolítica mundial, e sobretudo nesta coisa da exceção das potências mundiais. Os europeus ou o Ocidente tendem de facto a criar este protagonismo, razão pela qual nós estamos a falar de uma multinacional total que tem cerca de 150, não é? 150 mil empresas ao nível planetário que está a exercer esta atividade da prospecção e exploração dos hidrocarbonetos. Mas, por outro lado, esta questão da intenção do aparecimento, por exemplo, agora da Arábia Saudita. Eu vi este noticiário na última sexta-feira, que também estava interessado. E eu parto do princípio, como países daqui do Médio Oriente, que têm visto, em suma, a questão, por exemplo, do terrorismo na zona do Médio Oriente, e eles sabem como o terrorismo atua naqueles países. Estamos a falar da Síria, estamos a falar do Erdogan. Erdogan é na Turquia. Estamos a falar do Iraque. Estamos a falar, por exemplo, no norte da África, como aqui na Somália. Então, o terrorismo desperta atenção ao mundo e também desperta atenção pela sua forma de atuação. E logicamente... Moçambique não poderá estar num choque, no meio de choques ideológicos. Há um outro pormenor bastante interessante. É a questão da localização geográfica de Moçambique. Conta muito isso também. Exato. E eu estava a acompanhar um debate de indivíduos que estão especializados em política internacional, não é? Olhando a localização geográfica de Moçambique com esses países. Moçambique está exatamente numa situação em que, se o mundo não olhar e não combater a questão do terrorismo, Moçambique até pode ser chamado de califado, não é? Que o terrorismo por si próprio possa expandir para os outros cantos, mas há uma questão fundamental, é que nós estamos na porta de banquete. Exato. Estando na porta de banquete da exploração dos hidrocarbonetos, logicamente, poderemos no futuro tornar-nos ameaça a alguns desses países que de facto vivem o mesmo. Então, é a razão pela qual, que no contexto do combate ao terrorismo por si próprio, a existência da Arábia Saudita, que também é um pleno lutador. Nós temos acompanhado exatamente aquilo que está acontecendo naquela zona do Golfo sobre o terrorismo. Então, daí que o aparecimento deles fazem no contexto de colocar Moçambique também essas estreitas relações diplomáticas que nós temos. Agora, Rússia, 30 segundos, se não entra nisto aqui, esperemos que de facto nos próximos tempos, se calhar, possa se pronunciar, mas para nós a questão do fundo é nós como país aceitar os outros que têm força
e deixarmos de lado esta questão da soberania. A soberania é moçambicana, Exato. mas os interesses, segundo dizia a senhora, olhando a voz feminina, os que mais sofrem são mulheres neste contexto. Mas Não, antes de passar não. a palavra a outra pessoa, desculpe. O colega Massango levantou o problema de terrorismo. Por causa dos Já está a responder a sua vez. Podemos continuar logo consigo, vamos terminar com a Nelma. Eu acho que é melhor. É por causa dos hidrocarbonetos. Uma pergunta que eu sempre tenho, mas não sei a quem colocar. Acho que Exato. vou colocar assim, Evaristo. Eu não sou Já que, especialista. já que tens estado com o ministro da Indústria e Energia, pode ajudar. Pudera estar eu. Em Pande, em Temane, temos gás. Exato. Já há anos. Mas nunca ouvimos falar de terrorismo. Senão, um rouba galinha aí, um rouba ovos. Exato. Por que não temos terrorismo em Temane? Sabe por que levanto este assunto? É o assunto da formação. Eles podem oferecer formação enquanto não tens capacidade de aquisitar meios para poder usar a formação que tens. É inútil. Então estava. Este país o melhor não vai seria dar o chefe formar. militar tem. Seria melhor formar e dar meios, oferecer meios. Há de encontrar um desses meios. Se o próprio dinheiro que devia aquisitar os meios é esse que está em Lingamo e o outro está para quem vai em Matangatixa, lá, como é que se chama aquela zona? E depois, parecendo uma coisa, Evaristo, a questão de gás de palha, eu acredito que nos próximos tempos vai trazer muito barulho aqui. Porque os níveis da exploração é tão maior como a gente imagina. Mas não há. Concordo plenamente com o Xirinho. Muito bem. Nelma, há aqui este debate masculinizado de alguma forma que salva aí a honra das mulheres. Partilha da mesma percepção que os nossos colegas têm em relação, portanto, à necessidade de, para além da formação, haver equipar o próprio exército moçambicano. Mas a minha questão seria, nós estaríamos a trazer mais um outro problema. Quem vai pagar a conta se nós voltarmos a adquirir equipamentos militares? Bem, eu ouvi e quero aqui dizer voltar a repetir mais uma vez. Em nenhum momento eu disse o que o colega disse. Não gosto de intervir às vezes quando a gente se exalta ou chegamos todos com ânimos, não conseguimos dizer o que é para ser dito. O que eu disse e volto a dizer, como o colega defendeu a honra dele, em nenhum momento eu neguei que houvesse, dei voltas para dizer que estava nessa situação. Tanto que disse que o MDM como partido sempre realçou em intervenções e em discursos do chefe da bancada, em dizer que havia uma necessidade de reconhecer que há um terrorismo, estamos sim em guerra e que fôssemos pedir ajuda. Em nenhum momento dei voltas a isso. Agora, quanto à situação dos hidrocarbonetos, não acredito que seja gás ou petróleo, né? O grande maior problema, na minha opinião, Exato. é quem dirige o governo. Não é a questão, porque há vários países, no caso do próprio da Arábia Saudita, em que eu estava a ver um programa televisivo em que um cidadão da Arábia Saudita perguntava a um cidadão africano: qual é o vosso problema quando vocês têm algo que pode beneficiar o país? Certo. Porque nós também temos o que vocês têm, o que vocês estão a explorar, mas o nosso líder fez a questão que haja uma divisão por igual, que haja claridade na exploração, mas vocês em África não. É um motivo para roubar, matar e haver secretismo sobre como aquilo é programado. Então, eu quero aqui, de alguma forma, não seria concordar, mas voltar a realçar as palavras do colega João, que de facto o problema não é o que nós temos. Temos sim, estamos à porta da abocanhar, mas a fartura é tanta que nós estávamos preparados para isso. Então, quando a gente está num deserto e há uma miragem, começamos a delirar às vezes sem controle daquilo que de facto devia se fazer. Que era tomar as rédeas, e a dita soberania só é lembrada quando se trata de pedir ajuda. Mas quando se trata de pegar as rédeas do assunto, a soberania não existe. Portanto, está a advogar aqui a necessidade
de haver uma planificação a todos os níveis. Para se Exatamente. aceder a Se esta- tu esta- estás a esta oferecer-me riqueza. ajuda, eu como governo, como soberano, tenho que saber dizer eu quero ajuda, mas estão nos meus termos. Exato. O meu termo é este, este e este. Formação é bem-vinda e muitos estão a oferecer a formação. E temos que saber se essas ajudas são a ser dadas para sair-se bonito na foto ou um teatro que está ali a fazer-se para uma bela foto, ou é uma ajuda de facto para fazer. Porque se eu quero ajudar, eu tenho que chegar para ti e dizer eu vou te ajudar nesses termos, as minhas condições são essas. E tu como governo, como um pai de família, tens as pessoas lá para consultar se é viável ou não para aquilo que é a atualidade do seu país. Muito bem. Creio que este assunto ainda vai levar muitas outras discussões. Nós temos mais outros assuntos para continuar e vamos desta feita para o nosso segundo tema desta semana. Antes de mais, queria dizer que nesta visita o Presidente da República, um dos possíveis resultados foi a possibilidade da transportadora Air France, que é a transportadora de bandeira ao nível da França e uma das maiores do mundo, poder voltar a voar em Moçambique a partir do mês de outubro. Há também a situação do possível perdão da dívida de Moçambique com a França e os apoios da Covid-19. São alguns dos resultados, segundo o Presidente da República, desta sua visita à França, onde foi participar nesta cimeira sobre as economias africanas. Vamos ao nosso segundo tema, e o nosso tema também está ligado ao assunto, portanto, tem a ver com o Presidente, aliás, que tem a ver com a Procuradoria-Geral da República, que, em representação do governo moçambicano, endereçou uma carta à África do Sul, no sentido de dizer que era necessário, portanto, haver uma decisão sobre a extradição de Manuel Chang. Como sabemos, o ex-ministro está detido na África do Sul desde dezembro de 2018 e de lá para esta altura não há uma definição em relação à questão da sua extradição. Gilberto Chirinza, a Procuradora-Geral da República assinou uma carta com um tom muito menos habitual. Ele diz que precisa de que o assunto da extradição seja resolvido o mais rápido possível. Qual a mensagem específica desta forma de estar? Encontramos uma Beatriz Buchil que durante muito tempo foi um pouco mansa na sua forma de abordagem. Este agravar da voz estará a representar algum choque entre Maputo e Pretória? Não, está a representar, mas é um choque entre eles. Um choque interno. Exato. Entre camaradas e magistrados. Em particular, entre camaradas. Eu conheço a Buchile, cresci com a Buchile. Até estás-me a recordar dos tempos que ela até serviu de grande conselheiro nosso no Machaquene, éramos de atletismo. Foi uma boa corredora. E nem por isso que vais dizer de que ela tomou aquela posição. Será que é porque Mas já a está a verdade, ganhar a velocidade? a verdade é uma. Nós temos que sempre, quando tivermos um problema, irmos a gente. Exato. Não vais para o hospital, para um centro de saúde, para uma unidade hospitalar, e o médico dizer que estás com malária. Você se te passar assim, deixa eu perguntar, por que estou com malária? E o médico vai te dar as possíveis razões que te levam a estar com malária. Ou porque a sua casa tem um charco, ou porque a sua casa tem... Então nós temos que ir à gênese dessa tomada de posição. Exato. Reflete choque, um contraste entre eles. Não te esqueças de que há um que durante muito tempo era adjetivado com bons adjetivos. Até inclusive recordo-me de o grupo G40 ter lhe chamado de que era um iluminado. A quem está a falar? A quem? Tu, Armando Emílio, que pousa! Ok. Pensas de que eu estou aqui aonde? Eu estou aqui para falar, aqui não há ocultação. De onde que eu venho, quando queremos tratar assunto, tratamos os assuntos com os seus respectivos nomes. Foi tratado como iluminado. Para depois descobrir-se que esse iluminado é um lesa-pátria.
Mas ainda não está... Eu já estou para que eu tinha que introduzir. Exato. Para que os telespectadores, os internautas entendam. Pois. O interesse de o Manuel, eu estou lixado, porque quase todos cresceram comigo. Manuel Chang cresceu comigo no Chamacudo. E era guarda-redes, mandávamos até ele para ir tirar caniço nas casas e quintais de pessoas para ser usado como baliza. Isto não querá significar que também esteja envolvido? Não. Eu sou digno. Está certo. Eu sou digno. O que eu ia dizer? Falava de que estávamos aqui a falar desta situação. Sim. Se for a ver o porquê que há tanto interesse que o Manuel Chang seja extraditado para Moçambique. Eu, se fosse Manuel Chang, ou eu, se fosse familiar de Manuel Chang, ia aconselhar a não aceitar Moçambique. Mas Chirinza, a questão mesmo não é extraditar para Moçambique. A Procuradoria agora quer uma solução de extradição, seja para Moçambique, seja para os Estados Unidos. Atenção que o Partido Frelimo e o ANC são amigos de longa data. Exato. Só que dentro do ANC existe injustiça. Se não houvesse um Dizi, não ia parar na barra terminal. Quando eu Dizi é o Jacob Zuma, exato. Então, este assunto não é de hoje. Tens que ler jornais sul-africanos acerca desse assunto. Temos estado alerta, principalmente depois de nosso compatriota estar na África do Sul. Sim, tenho acompanhado muito. Eu estou ligado à informação, Evaristo. Exato. Mas a minha questão é que esses choques... temos o ministro Lamola, que é o ministro da Justiça na África do Sul. A Beatriz Buchila, a senhora Procuradora-Geral da República, portanto, chama de alguma forma de intransigência. Chama de intransigência deste senhor. Diz que várias vezes submeteu, portanto, a cartas, submeteu uma posição de Moçambique e não há uma resposta. E até hoje a situação não está. Nós já debatemos aqui a possibilidade de haver fricções dentro do próprio ANC em relação a este assunto. Será que agora estão a tornar-se mais evidentes? Eu volto depois assim, essa questão coloca-se na alma. Então já debatemos aqui a possibilidade de haver portanto, facções dentro do próprio ANC que estejam, a imprensa sul-africana relatou este fato, que estejam efetivamente divididos em relação ao destino de Manuel Chang. Será esta situação, esta carta, a última carta da Procuradora, uma manifestação de que efetivamente isto está a acontecer, é real? Volta a ser moçambicana mais uma vez. Seria cobrança de favores interpartidários? É possível, porque se eu já submeti várias vezes para que houvesse uma resposta antes, dessa vez vem uma carta a exigir. A justiça sul-africana é independente. Não é o teatro que acontece aqui, em que eu vejo que deixei uns rabinhos soltos no meio a fulana para ficar no cargo X porque amanhã vai me dever favores. A justiça sul-africana mostrou e deixou claro nesse caso que é independente. Nós estamos aqui para fazer favores partidários ou interpartidários. Se o fez e ela está a demorar a tal, a procuradora não tem o que exigir na casa do vizinho. Não Exato. tem o que ir lá exigir e determinar que tem que acontecer, porque aqui mostra-se de facto que há um medo em se extraditar o nosso compatriota aos Estados Unidos. E está claro que é uma maneira de retrasar o processo o mais tempo possível, que é para não se ir para lá e dizer algumas verdades que podem comprometer muitos dirigentes aqui em Moçambique. Mas a Procuradora diz que foi aberto aqui um processo autônomo para o caso de Manuel Chang. Existe um processo geral em que estão vários arguidos, alguns deles já estão em liberdade condicional, e alguns ainda mantêm-se, como o antigo diretor-geral do CISI e o filho do antigo presidente da República. Mas ela diz que o Chang é peça fundamental para se resolver o assunto aqui em Moçambique. Exatamente. Se a memória não me falha, quem abriu o processo primeiro foi os Estados Unidos. E Moçambique aparece a submeter, é isso que eu disse. Parece haver uma intuição de retrasar aquilo que foi o proponente que deu a entrada primeiro ao processo. Se os Estados Unidos apareceram... Estão a empatar. Exatamente, empate. Exato. Mas com que objetivo? Será medo da ida dele lá para falar o que tem a falar?
se vai comprometer, como estava a dizer o colega, as questões dos camaradas? Exato. Para mim, É mais ou menos isto. é mais ou menos. Manuel, aliás, Massango, desculpa, Manuel é o Xang e não é de certeza o João Massango. O João é o Massango, é o nosso Massango aqui, o nosso painelista. Mas a minha questão é, se estivesse no lugar do próprio Manuel Xang, nesta altura, 2 anos, está detido há mais de 2 anos, não se vislumbra nenhuma luz no fundo do túnel e há aqui várias nuances, vários estudos. O que é que aconselharia? Fosse Manuel Xang ou fosse o principal conselheiro dele? Qual é a posição que poderia tomar? Há 2 respostas que eu vou dar em 5 segundos. Se eu fosse Manuel Xang, admitiria ir para os Estados Unidos da América. Se eu fosse o conselheiro de Manuel Xang, aconselharia a ele para ir aos Estados Unidos da América. Diga por quê? Exato. Por 2 razões. É preciso a gente pegar este assunto da detenção do Manuel Xang e olhando, digamos, no paradigma que o meu colega Shirinza levantou, que muitas das vezes nós começamos o debate, nós começamos da morte, depois vamos para a vida. Deveríamos começar da vida para a morte. O que com isso eu quero dizer? É que nós tínhamos que começar de Gênesis, de onde é que essas coisas acontecem até aqui. É interessante, PGR solicita a extradição de Xang sem mais demora. Exato. Não é? Eu estava a ler essa informação nas últimas 2 semanas. A questão do fundo agora é Manuel Xang. Na semana antepassada, a própria PGR emitiu um comunicado que dizia que Pretória não está sendo justo com a Procuradoria-Geral da República face ao assunto do Manuel Xang. Mas, por outro lado, nós devemos dizer o seguinte, o que vem expressa na carta. A PGR diz o seguinte: com o julgamento de Gene Bustini nos Estados Unidos da América, para nós ficou claro que é imperativo, o regresso a extradição de Manuel Xang para Moçambique, para nós iniciarmos o nosso processo neste contexto. Qual é esse processo? É aquilo que os meus colegas estavam aqui, de facto, a tentar levantar. Mas vamos por partes. Ainda esta semana, um jornalista, um professor universitário renomado, estou a falar do Thomas Hausen, levantava uma questão bastante interessante, que a África do Sul tem compromissos internacionais. E numa das ocasiões da intervenção de Lamola dizia o seguinte: não é o presidente da República que vai autorizar a extradição do Manuel Xang para Moçambique. Ele está referindo o presidente dele, neste caso o Cyril Ramaphosa. Vamos por partes. Cyril Ramaphosa chega ao poder porque ele apresentou o seu manifesto de combate à corrupção na África do Sul. É a razão pela qual que o Jacob Zuma, o seu antecessor, está agora na barra da justiça. Mas, por outro lado, encontra a sua equipe lá, composto por indivíduos, segundo dizia a minha colega, a justiça sul-africana é diferente. Numa das passadas até dizia o seguinte: nós em nenhum momento vamos colocar em causa o nosso relacionamento, porque existem aqui protocolos, não é, de extradição que já foram assinadas, porque nós queremos favorecer Maputo. Quem diz isso é o ministro da Justiça sul-africana. Mas, por outro lado, encontramos aqui esta questão de compadres. O ANC, no contexto histórico, são sim amigos da Frelimo. No contexto histórico. Mas é preciso a gente fazer a analogia da África do Sul. São quantos moçambicanos que já entraram em processos e nós, como moçambicanos, reclamamos de como é que o sul-africano trata os nossos concidadãos. Significa que, diplomaticamente ou politicamente, eles não têm nada a ver com Moçambique. Porque este assunto, segundo a informação que eu tenho,
Quem está mais preocupado é o antigo embaixador da África do Sul, que esteve durante muitos anos aqui no Maputo por causa desta questão de relações históricas. É a razão pela qual que a procuradora muda o tom. E nós estamos de facto à espera, quando diz o seguinte, que o julgamento de Brooklyn, de Gino Bostin, para nós não trouxe nada de mal por causa da absolvição. Não é? Porque os americanos julgaram o Gino e depois, mais tarde, absolveram. Significa que das informações que eles queriam, puderam ter e viram, bom, não há necessidade da gente manter este cidadão, poderia de facto voltar para o seu país. Há de facto um grande problema, meu amigo Maúci, com os nossos governantes aqui em Moçambique, porque na verdade, se Manuel Chang vir cá em Moçambique, segundo aquilo que se vaticina, este indivíduo não vai ficar muitos anos. Pior, ele é um diabético. Estás a perceber? Se ele está a sobreviver, os sul-africanos estão a fazer de tudo para manter, dar insulina a este homem todos os dias, para ele estar bem de saúde. Injetarem todos os fármacos para que o diabetes não tenha o impacto que está tendo para manter exatamente este homem. Então, nós estamos à espera, de facto, para ver, porque o assunto fundamental, devo dizer para a opinião pública, tem exatamente a ver com as dívidas ocultas. Exato. E Manuel Chang é a peça fundamental das dívidas ocultas. Esses todos que estão aqui no Lingamo, presos, incluindo a figura número 1 do país na altura, são os mentores. Exato. Então, a detenção do Manuel Chang vai trazer, de facto, quando é fora, vai trazer... Mas é isto justamente que a procuradora quer. Ela quer que o Manuel Chang venha a Moçambique, porque é peça fundamental. É preciso a gente olharmos. Trazer o Chang para aqui... Não seria ideal. E com esta problemática de corona, nós outros nem vamos conseguir participar no funeral. Acha que ele vai... Vai. Então, ele morre e quem... Por que ele morre? Quem estaria interessado na morte de Chang? Todos aqueles que estão lá dentro e outros que vadeiam aqui. Dentro... passam em cenários, eventos oficiais. São atendidos protocolarmente. Exato. Partilha da mesma opinião, depois vou à cimação. Só para fecharmos esta Só queria terminar. No momento que puser cá aos pés a sentença de morte, está claro. Não precisa ser estudado para saber isso. Exato. Basta acompanhar e saber como funcionam os camaradas. É interessante. É interessante. Eu convido a todo mundo ler o artigo da Deutsche Welle, a intervenção do Thomas Hausen. Okay. Ele traz todos os detalhes, também por ser juristas. Não é um jurista de direito internacional. Ele entende estas coisas do direito internacional, como é que são processadas. Então, nós temos que, de facto, ver até que certo para do nosso lado, há interesse. Esta peça aqui, se vier, e por ironia de destino, deixar de estar no mundo dos vivos, praticamente este assunto morre. Muito bem, esperamos nós que este assunto não possa morrer antes, pelo menos, de podermos saber qual é o seu real desfecho. Continuamos com o nosso rescaldo semanal, vamos agora a um breve intervalo e regressamos para podermos debater os outros assuntos que fazem parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para o nosso rescaldo semanal e continuamos a analisar os temas que fizeram esta semana a pauta mediática. Temos, portanto, indicação de que foi nesta noite de hoje, neste domingo, que terminou ou ainda está em curso o Comitê Central do Partido Frelimo, o partido no poder em Moçambique. Depois de vários adiamentos devido à Covid-19, realizou-se, portanto, este encontro mais alto
num intervalo entre os congressos desta formação política. É de interesse nacional debater também este assunto, tendo em conta que é o Partido Frelimo que está, neste momento, em frente aos destinos do nosso país. Os temas que foram abordados, alguns deles têm a ver com o terrorismo em Cabo Delgado, são temas que extravasam a dimensão político-partidária porque são de interesse de todos os moçambicanos. João Massango, a Frelimo reuniu-se, é o partido que está no poder em Moçambique, e a sua agenda foi, efetivamente, entre outros, tratar a questão de Cabo Delgado. Acha que foi tardio abordar esta situação ou acha que alguma coisa importante poderá ter saído deste Comitê Central? Bom, há uma questão interessante que eu devo cá trazer para a opinião pública. A maioria parte das formações políticas, desde a vigência do estado de emergência devido à escalonada coronavírus em Moçambique, muitos partidos pararam as suas oficinas. Então, logicamente, as tais agendas que agora estão no debate, sobretudo a questão do terrorismo em Cabo Delgado, deveria ter sido debatido antes, não é? E nós vimos desde quinta ou quarta-feira que iniciou a sessão ordinária do Comitê Central daquele partido, que numa das agendas era exatamente fazer o balanço das últimas eleições que tivemos em 2019 e também grande debate sobre a questão do terrorismo em Moçambique. É interessante a gente discutir este assunto aqui no debate e nós queremos que as pessoas já percebam por quê. O Frelimo é o partido que dirige o Estado. Quando a gente fala das eleições, as nossas eleições, estas que em último lugar, a pessoa que dirigiu a Comissão Nacional de Eleições, o Deus o tenha, o Sheikh Abdul Karim, pela primeira vez nós assistimos às eleições sem editais. Mas nós não estamos exatamente para falar porque temos um povo suficientemente preparado e sabe exatamente aquilo que está acontecendo. Agora, sobre o terrorismo, nós não chegamos de ter... Eu estava a acompanhar nas televisões quando o debate foi de facto iniciado, esta questão do terrorismo. Eles falam sempre a mesma língua, mas sem solução. Não é? E depois a coisa veio calhar com a ida do chefe do Estado na França e com todo aquele manancial que trouxe, que também não traz a esperança de como é que de facto será o futuro de Moçambique. Mas nós queremos dizer o seguinte, como cidadãos que observamos todo o processo da governação que é feita por este partido desde 1975 até o contexto contemporâneo, faz com que as pessoas começam a perceber que, afinal de contas, estão a ser governados mal. E também a perceber, sobretudo, as pessoas que fazem parte da cúpula deste partido, lembram, nós assistimos uma coisa, na vigência da governação do presidente Guebuza, os próprios membros do partido, alguns já apareciam publicamente emitir as suas opiniões da governação, mas nós notamos uma coisa inversa na governação do presidente Nyusi, aquilo que chama-se o matar da liberdade de expressão, sobretudo de algumas figuras emblemáticas. Esta sessão de agora pode ter acontecido, mas muito diferente das outras sessões que nós tivemos, porque pronto, trata-se da quarta sessão que entra no contexto em que o país acaba exatamente de relaxar algumas medidas, sobretudo abrir a expectativa que os partidos políticos tenham de facto iniciar as suas atividades. Mas é difícil. Nós estamos a falar do partido do Estado e olhamos as coisas no contexto do Estado. Não falar especificamente do partido, porque eles têm aquela linguagem que nós todos conhecemos. E reunimos
e saímos daqui mais unidos, mas no fundo não estão unidos, não é? Acha que há fricções internas e estão visíveis estas fricções internas ao nível? Olha, é preciso a gente fazermos a avaliação daquilo que Moçambique é hoje, estás a perceber? E olharmos as Frelimos desde o tempo do presidente Samora Machel, que foi presidente de Moçambique, João Quixissano, até agora, até então que está o presidente News. As fricções sempre existiram, mas pronto, eles tiveram aquela linguagem mais conhecida, de que independentemente de problemas que aconteceram, nós assistimos agora nesta sessão, em que alguns foram ao pódio, disseram de que cada vez saímos mais coesos, mas não estão coesos, não estão de facto coesos. É preciso a gente dizer, olhando a própria situação do país, quando há esta questão de que agora somos nós, porque na Frelimo reina isso aí. Não é? É a razão pela qual que, o João Quixissano apareceu nos últimos tempos a discutir a questão do regionalismo. Não é? Porque o regionalismo mata. Estás a perceber? Nós temos um partido que libertou, dizia que era libertar terras e os homens. Mas quando as pessoas chegam, pois começam a dividir, esses são umas xanganas. Porque estiveram no poder, então nós não estávamos no poder. Esses são centristas, porque eu acho que isso é aquilo que mina a própria democracia. Mas de uma forma geral, devemos fazer esta análise daquilo que nós vimos hoje, domingo, que termina, não sei se já terminou, geralmente as reuniões deles terminam alta noite. Não, esperemos amanhã, segunda-feira, para a gente vermos quais são as outras, mas nada muda. É aquela coisa de sempre, de que independentemente de tudo, das fricções que existem, saíram mais coisas, de coesão não há nada. Xirinza, a Frelimo é digamos, arquirrival da própria Renamo. São dois partidos históricos em Moçambique, os primeiros. Já se falou aqui de bipolarização, olhando para o peso que a própria Frelimo tem, a própria Renamo tem no cenário político. Da forma como, independentemente dessas vossas diferenças ideológicas, o que é que pode ter sido aproveitado do ponto de vista de útil deste trabalho que foi feito pela RENAMO, principalmente para aquilo que é a condução do assunto de Cabo Delgado? Mas antes, permita-me que eu lamente a ausência de alguém da Frelimo neste debate. Eu sou daqueles que sempre venho reclamando de que nas televisões, em particular na televisão pública, a TVM, na Rádio Moçambique, tem tido debates em que estão a falar da RENAMO, inclusive a insultar a RENAMO sem direito à defesa, ou sem direito a comentar. E neste debate de hoje, com este tema, não temos ninguém, mas não por isso vou deixar de trazer o que é. Exato. Eu vou só ter uma ressalva. O Xirinza sabe muito bem, mais do que todos os telespectadores também sabem, se acompanharem este programa desde o seu início, foi sempre a nossa convicção de que queríamos um debate aberto, um debate profícuo, que pudesse respeitar a diversidade e a configuração política do nosso país, e fizemos reiterados convites ao próprio partido Frelimo, a sua mais alta hierarquia. Falamos do próprio secretário da Informação e de várias vezes fizemos este pedido, várias semanas este pedido, mas provavelmente só o próprio partido Frelimo pode justificar a ausência de alguém para podermos aqui debater, mas nós não podíamos parar de debater, porque não debatemos em função da filiação político-partidária, debatemos Moçambique porque queremos ideias, queremos pontos de vistas. Era só para clarificar esta posição, mas pode prosseguir, Xirinza. Obrigado por ter me ajudado a fazer entender o telespectador e o internauta. E dizer de que este assunto, eu espero, porque não vai transparecer tudo o que lá dentro estão ou estavam a tratar, como disse o colega João Massango. No final, o Caifadini vai aparecer a dizer que nós saímos cada vez mais unidos, coesos, até podemos derrubar o 33 jantares, mas que as redes sociais funcionam, né?
Não é por acaso que agora aparece nas redes sociais, no Facebook, a doutora Luísa Diogo a ser combatida porque quer candidatar-se. Mas são coisas, mas vamos sair com essa história. Portanto, acho que ao longo da semana poderemos ter algumas novidades de assuntos que não no foram... próximo domingo, Exato. devemos voltar a este assunto. E para dizer que o assunto Cabo Delgado, eu espero, mas espero que lá dentro tenham ido a gênese deste assunto Cabo Delgado. Exato. Para que a gente saia desta relação, que é o Varisto, é o João, é a Figueiredo, que são os mentores, são os financiadores, são os influenciadores dos terroristas em Cabo Delgado. Porque o que a gente vê é de que o assunto Cabo Delgado foi criado dentro da Frelimo. O assunto terrorismo, a Frelimo sabe. Então, acho de que terão debatido este assunto e trazerem para cá para fora. De que, sim senhora, é o João. O João é que é financiador, o João é que trouxe. Acha que haverá alguma mudança no curso da própria estratégia de combate ao próprio terrorismo em Cabo Delgado? Assististe o filme Alibaba e os 40 ladrões? É muito famoso, mas não tive a oportunidade ainda de... Mas tens que ir a YouTube. Exato. Quando fores assistir, aí dizer que não. O Chirinza descreveu bem. No fim ao cabo, aqueles se unem, se defendem. Isto não é uma lição para alguns partidos que às vezes têm tido problemas. Os partidos da oposição moçambicanos têm tido algumas vezes lavagem de roupa suja em praça pública. Não, mas atenção. E a Frelimo não ensina isso. Não confunda Exato. indisciplina de alguns membros com procedimentos adversos à ideologia e programas do partido. Porque qualquer partido tem o quê? Tem estatutos e programa. E dentro do programa aparecem diretrizes, apareceram indisciplinados. Não. Estamos a falar de indivíduos ou personalidades que não querem largar o poder. Exato. Foste criança, não foste? Todos nós fomos. Não, mas há outros que não foram. Ok? Sim! Há outros que não foram. Isso de que você é dado repousado, sair para fora, ou entre vocês os irmãos, o outro abocanhar-te. Não conhece essas coisas. Sempre tiveram tudo na mesa, e você quando diz que a partir de hoje, já não vais comer com faca e garfo, vais comer com colher ou com a mão. Até esquece que é a tradição dos seus ancestrais. É o que acontece ali. Não espere que vai sair uma coisa diferente ali. Eu aposto. Muito bem. Obrigado. Nelma, gostaria de compreender, eu sei que está no Movimento Democrático de Moçambique. O Movimento Democrático de Moçambique vai realizar o seu Conselho Nacional, que vai determinar a data de congresso para a eleição do presidente, o próximo presidente do partido. É o único partido dos três grandes que ainda não tem o seu presidente eleito. Deixando isto à parte, olhando mesmo para os resultados deste Comitê Central, há dias antes houve um debate, aconteceram reuniões dos órgãos sociais deste Partido Frelimo. Eu volto a dizer que era importante falarmos deste evento, porque nós queremos trazer aqui um debate aberto em relação a diversos assuntos. A Frelimo é o partido que está no poder neste momento, pelo bem, pelo mal, pelo sim, pelo não, e nós queremos trazer aquilo que passa-se dentro deste partido, porque aquilo que se determina neste partido também afeta a vida de todos os moçambicanos, porque é o partido que está a gerir, portanto, Moçambique. Destes encontros, particularmente, a juventude fez uma avaliação positiva, os demais órgãos fizeram avaliações positivas. Este coro de positivismo não estará a aparecer um positivismo fora daquilo que é o padrão, se olharmos fora do padrão social que se pretendia. Não escutamos aqui uma posição ou a criticar algumas partes do partido. Será a disciplina partidária ou será a ausência da chamada crítica interna de que foi durante muito tempo levado em voga no Partido Frelimo? Atenção. Há que ter muita atenção. O moçambicano já está atento. Exato. O moçambicano não é mais cego. Por mais que hajam alguns órgãos de comunicação que
traçam filmes, como dizia aqui o colega, né? Dando exemplo de filme, o moçambicano está cansado. A música, quando toca, aqueles rádios que depois tínhamos que tirar a cassete e girar, voltar a fazer a mesma música, tocar. O moçambicano está cansado de ouvir a mesma música. Por mais que a intenção seja deixar claro que dentro de casa está tudo bem, comemos o caviar e não sei mais o quê, as coisas saem para fora. Aquele filho que tem dignidade, que não está satisfeito com aquilo, consegue deixar transparecer. Por isso é que às vezes temos nas redes sociais coisas expostas dentro do partido que deixa a desejar a dita coesão e a união que faz se transparecer para fora. Então eu quero aqui dizer, eu estou que nem o colega Chirinza, não gosto de falar muito sem que haja a pessoa para defender-se, né? De sentir de facto a ausência do membro da Frelimo, mas quero aqui realçar que o povo moçambicano não é o mesmo de 90, de 75, que está a ouvir a mesma música da mudança e que a mudança não aparece. Parece mais acomodação do que mudança. Exato. Não acha que estes encontros do partido no poder possam trazer alguma coisa de positivo para os demais partidos moçambicanos? Refiro-me ao fato principalmente desta gestão da disciplina partidária, ou também coaduna com o Chirinza que diz que nos outros partidos são indisciplinados, aqueles que aparecem aí fora a criar ficções, no caso da Renamo Nhongos, o MDM teve aquela cisão de algumas figuras de proa, o Inácio Mondlane, o Manuel de Araújo, criou estes debates. O que eu queria perceber é, esta gestão de conflitos internos, os partidos de oposição não podem aproveitar-se de alguma forma dessa disciplina da Frelimo que tem usado? Toda e qualquer situação a gente tira algum aprendizado, mas o que eu quero aqui dizer é, uma mãe, falo como mulher, quando dá a luz ao seu filho, não monta o coração lá, nasce simplesmente. O comportamento de cada indivíduo é de cada indivíduo. Eu posso criar o meu filho para ser o homem mais honesto possível, mas se a sociedade ou ele deixa-se corromper pela sociedade, eu como mãe não sou culpada. Muito bem. Chirinza, queria tecer alguns comentários, poucos, um minuto só, porque estamos a fechar este tema. Sim, é que falou de gestão da disciplina partidária. Exato. A disciplina partidária não se gera. O que é que se faz dela? Porque a disciplina partidária vem do posicionamento ideológico desse partido. Está lá! Você só tem que cumprir com o que é, não é preciso ser gerido. Exato. Não é nenhum dinheiro no banco que tem que gerir, não. Por isso que chama de indisciplinados quem não cumpre. Sim, porque está tudo delimitado, é um partido político. Exato. Não é uma empresa, é um partido político. Agora, se alguém deixa de ser do partido A e ir para o partido B, chamar isso de indisciplina, eu acho que vou levar esse assunto para outros politólogos e fazermos um estudo exaustivo disso. Não terei chamado isto de indisciplina. Terei efetivamente compreendido a gestão que se fez destas saídas, porque muitas das vezes há nomes que foram dados que não quero trazê-los aqui. O partido Frelimo, a ideologia é comunista. Exato. Esta maneira de viver do partido Frelimo é comunista e socialista. Desde o exemplo do Venâncio. Não saiu do MDM. Foi morto. Não, que eu saiba não. Agora experimente você que é da OJM, sair do OJM, você não vai levar. Eu sou do Sindicato Nacional de Jornalistas, é a única... Não, estava a dar um exemplo. Que eu pertenço. Mas deixa-me só em 10 segundos. É interessante num domingo como este a gente debater, porque há razões de facto de debatermos qualquer opinião. Esse é o nosso dever, mas é preciso a gente fazermos a cronologia. Há as mesmas coisas que a gente assistia há 10, 15 anos quando este partido reunisse, já não são as mesmas. Exato. Quer dizer, havia uma mobilização de um povo para assistir. Hoje, conta essas pessoas. Eu assisti porque você me obrigou no programa da semana que nós iríamos falar da Frelimo. Não iria assistir.
Obrigado. Para nós interessa-nos tratar efetivamente deste assunto, da mesma forma como falamos aqui da Renamo, falamos aqui do MDM, também falamos da Frelimo, falamos do Partido Ecologista, falamos do Partido Trabalhista, falamos de todos os partidos políticos, falamos da moçambicanidade, porque acima de tudo, de debater politiquice, estamos para mesmo celebrar a nossa moçambicanidade. Vamos ao quarto tema que elencamos para o nosso domingo de hoje. O Observatório do Meio Rural, uma instituição, uma organização da sociedade civil, veio ao público e denunciar uma alegada corrupção na distribuição de ajuda humanitária aos deslocados da província de Cabo Delgado. Nelma, corrupção no processo de distribuição. Estamos a falar de pessoas que precisam de ajuda e parece-me que há quem está a aproveitar-se. Como avalia esta situação? Foi bem dito. Seria novidade. É aquilo que eu vinha dizendo, acho que disse em todo o programa em palavras diferentes. Havemos de nos espantar se fosse uma organização de fora. Se fosse outro ou estrangeiros com a intenção, usando o nome de Moçambique como para obter ajudas e viesse cá ter esse comportamento. Mas é a forma de ser e de estar dos nossos governantes. Não é novidade, era previsto. Fala-se de ajuda e tem lá um centro onde mostram as pessoas que já vêm de muito sofrimento e alegam que estão ali para receber, mas dessa ajuda que é dada, ninguém vai às matas procurar pessoas, porque tem pessoas nas matas e têm chegado a cada dia. E ainda entrevistam-se as pessoas e as pessoas dizem lá, sim, eu cheguei hoje porque passei tantos dias na mata sem comer. Então o acampamento é mais para gerir as ajudas, as pessoas estão lá para ir gerir as ajudas que vêm de fora, que é para abocanhar e meter para os seus bolsos para fins individuais. Exato. É muito triste, falo como ser humano, como mulher, é muito triste ver que há pessoas que estão se aproveitar do sofrimento de alguém para encher os bolsos que parece não ter um fundo. Exato. Massango, há aqui uma situação constatada por esta organização, é de que o governo, ao nível provincial, não está a aceitar que sejam as organizações de sociedade civil a fazerem a distribuição de ajuda. Ou seja, as organizações mobilizam recursos, fazem campanhas, conseguem amealhar produtos, valores, mas não são estas organizações que levam diretamente as pessoas. O governo chama a si essa responsabilidade. Algumas das organizações, os militares, chamam a si essa responsabilidade. Não será este o fator que está a fazer com que a corrupção... Olha, é preciso a gente fazermos uma avaliação. É a segunda vez que o Observatório do Mundo Rural faz, de facto, esta denúncia. Lembram com o ciclone Idai aqui na província de Sofala? Uma coisa que a mim me impressiona do mundo que ajuda os moçambicanos. Veja só, por exemplo, para o caso de Sofala, vinha um donativo exclusivamente para a província, até escrito, donativo vítimas de Idai. Mas nós vimos os sacos de Idai aqui na Machaquena, à venda. Nós vimos os donativos do Idai ali em Xinhambadinho, Xaxai. Eu tive a ocasião de ver, significa que no nosso país a ocasião faz ladrão. A ocasião faz ladrão. Na verdade, por causa desta questão de não confiança das pessoas que ajudam, preferem serem eles a fazerem, digamos, esta questão da ajuda, distribuição de víveres sozinhos, porque já descobriram. Significa que qualquer evento extremo que acontece dentro do nosso país, há quem tira a oportunidade. Um amigo meu dizia o seguinte, tem um indivíduo que hoje está na distribuição de terrenos na província de Nampula. Há bem pouco tempo comprou um Range Rover para a esposa, porque ele está à frente da distribuição de terrenos de vítimas do terrorismo de Cabo Delgado. Então, o Observatório do Mundo Rural, de facto, veio denunciar, mas este assunto não é novo. Como é que aqui na Machaquena, aqui, estamos a falar de 1 quilômetro, perto de Nkopone, vão aparecer sacos com donativo de Idai. Então, significa que há indivíduos que, quando há sofrimento do povo, eles, de facto, tiram dividendos. Mas eu parto do princípio que o governo de Moçambique, ou o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, embora tutelado ao Estado,
deveria de facto abrir esta exceção, porque é feio quando a gente tem indivíduos que colocamos à frente, e esses indivíduos até choram quando estão em televisão. Nós temos a população que está no sítio X. Mas são as mesmas pessoas que, quando é momento, digamos, de distribuir víveres, ele primeiro olha para a barriga dele, depois diz, a segunda é para minha prima, a terceira é para minha avó. Quer dizer, uma cadeia de familiares, de amigos, depois, mais tarde, a população é de facto triste. Muito bem, Chirinza, parte desta ajuda é recebida do estrangeiro. São pessoas, são instituições, organizações que têm estado a mobilizar-se com o intuito de querer ajudar os moçambicanos. O que é que acha, como é que se sentem estas organizações quando descobrem que efetivamente o apoio que eles canalizam não chega a quem devia ajudar? Sinceramente, dizer de que até estou numa situação de deixar cair lágrimas por esta situação dramática que é denunciada por esta organização de João Mosca. E é muito mais triste e doloroso saber de que nossas irmãs, nossas primas, nossas mães, avós, em troca desses apoios, têm entregado o seu corpo. É triste. Nem velhas escapam. Afinal de contas, que governo temos em Moçambique? Quando essas ONGs que doam querem ser eles a distribuírem para voltar a dizer que Nemo, aquilo que você nos entregou, fizemos chegar, negam. São satanás esses. É pena que nos dá aqui o Pelé a pedir, fazer uma oração a ver se com mangatincha pode mudarem. São satanás essas pessoas. Você tem coragem de ver a pessoa dizer que estou há 3, 4 dias, dizer se você não dorme comigo, não te dou esses 5 quilos de farinha. Que gente é você? É doloroso isto, Evaristo. Exato. Eu, como tenho andado lá no campo, é doloroso. E você ouve um deputado, cara sem vergonha, chega na Assembleia, nós construímos 50 furos de água. Nunca vai te dizer onde é que foram construídos isso. Tem populações que andam 20 quilômetros para trazerem um bidão de 20 litros. Em Cabo Delgado, há pessoas que passam dias e dias sem nenhuma refeição. E aparece alguém a desviar isso. E sabe o que fazem? Assim que foram denunciados, todos vão ser transferidos. Já que são de Cabo Delgado, vão ser transferidos para Nampula. Porque aqui nunca se chama. O método mantém-se. Sim, porque aqui nunca se chama responsabilidade por esse tipo de atos. Se você cometeu algum gafe, tiram daqui para outro ponto. Isso não é resolver o problema. Chirinza, sabe o que aconteceu nos últimos tempos? A presidência da República tirou o INGD para gestão ao nível da presença. E isso é cúmulo. Até que certo ponto, este assunto da gestão de calamidades e riscos esteja gerido pelo presidente. E depois nós encontramos esses problemas de indivíduos que, no lugar de distribuir às populações víveres, a questão é de desviar no máximo. É de facto triste, mas não chora, Nelmo. É preocupante. Não tira lágrimas, é preocupante. E nós, de facto, queremos denunciar que este povo acorde. O povo moçambicano precisa de acordar, precisa de mudar a estratégia, não é? Porque se as coisas continuarem do jeito como é que está, mesmo que reúne em 40 congressos, em 40 comitês centrais, as coisas de facto não vão mudar. A presidência da República abocanhar o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, ou agora INGD, Instituto Nacional de Gestão e Riscos, é bastante preocupante. Exato. Depois aparecem organizações a dizer que
As populações são vítimas porque aquilo que os outros doam nos seus países, há quem procura a forma de tirar proveito. Como é que o presidente fica nessas situações? Quando essa instituição que gera as calamidades de risco está sob a gestão dele. Muito bem, esta é tanto ao posicionamento dos nossos painelistas em relação a este assunto. Muita coisa mais poderíamos dizer, contudo o tempo já nos foge. Não sei se em alguns segundos qualquer um dos painelistas queira deixar aqui ficar algum assunto ou algum outro tema ou fazer algum acréscimo. Caso não, poderemos... Nelma, parece-me que queria dizer alguma coisa. Não, eu queria apelar, assim, como mulher, como mãe, que todos aqueles que estão diante dessas distribuições de ajudas, para que pensemos como seres humanos. Afinal de contas, não podemos fazer de contas que somos humanos e agir como animais irracionais. Acredito que até aqueles que são animais no zoológico ou livres na mata têm mais consideração e amor com o próximo. Então seria esse o meu apelo como ser humana, como mulher e como moçambicana. Muito bem. Sim, eu só quero apelar ao Ministério da Tutela das autarquias que resolve o assunto de Maromeu, repetindo-se as eleições. Haver eleição novamente do novo presidente da Assembleia Municipal de Maromeu. Obrigado. Muito bem, está tudo dito nesta noite de domingo, dia 23 de maio de 2021. Foi um prazer imenso estar contigo, prezado telespectador e internauta. Espero que esta semana que inicia possa correr da melhor maneira para si. Despedimos-nos com a esperança de voltarmos no domingo à mesma hora. Fique bem e até a próxima.